Iniciando o nosso quarto módulo, primeiro eu quero deixar bem claro o que é a renda variável e também duas escolas de análise que nós utilizaremos para ver quais são os melhores investimentos onde você pode colocar o seu dinheiro. E uma curiosidade é que essas escolas parecem até excludentes no primeiro olhar devido às premissas das quais elas partem, mas a gente vai ver aqui que com um jeitinho, observando a ótica de longo prazo ou de curto prazo, é possível encaixar as duas para fazer o melhor uso de ambas na hora de escolher os seus investimentos. Mas começando essa aula sobre renda variável, quero puxar o gancho lá do módulo 3 de quando definimos a renda fixa. E vimos que investimentos de renda fixa são aqueles que têm regras de remuneração definidas. A gente sabe que a renda fixa nem sempre é fixa, você muitas vezes não consegue saber o quanto vai ter no final do seu investimento, mas consegue estimar isso. Porque, por exemplo, com título pré-fixado, você sabe que no final uma unidade valerá R$1.000, o indexado à inflação valerá 1.000 mais a inflação de todo o período. Um pós-fixado você não sabe, mas você sabe que é uma taxa de juros que vai fazer com que aquele título se valorize ao longo do tempo. A questão é que essa taxa pode variar. Na renda variável, a gente não tem isso. Então, não há como fazer uma estimativa de qual será o rendimento do seu dinheiro. E aí nós entramos na primeira característica que eu elenquei para a renda variável, o investimento cujo retorno não pode ser mensurado no momento da aplicação. Também não há qualquer tipo de garantia de ganhos e é bem importante deixar claro que há uma possibilidade de prejuízos. E muito importante também, embora possa parecer óbvio, é a questão de que a renda variável varia. E eu digo isso porque a mensagem que eu mais recebo no Instagram, por exemplo, quando as pessoas começam a comprar ações ou criptomoedas ou investem dinheiro num fundo e nós vemos uma baixa muito grande no mercado é: nossa, caiu muito. Pois é, mas cai mesmo, né? A renda variável varia e essa variação nem sempre é para cima. Ela pode ser feita para baixo também. Então é bem importante deixar esse aspecto claro. E quanto à questão das escolas de análise, normalmente as pessoas usam dois tipos de análise para fazer os seus investimentos em renda variável. A análise fundamentalista, que vai focar nos fundamentos das empresas, ou a análise técnica, também conhecida como análise gráfica, dando algumas informações sobre elas, começando pela análise fundamentalista. Na definição, a análise fundamentalista é a análise da situação financeira, econômica e mercadológica de uma empresa, suas expectativas e projeções para o futuro. Mas não só de uma empresa, você pode fazer uma análise fundamentalista sobre moedas, sobre commodities, sobre uma série de ativos diferentes. E ela parte da premissa de que há uma simetria de informações, ou seja, nem todo mundo sabe tudo ao mesmo tempo, uma coisa lógica, e por isso certas pessoas conseguirão fazer melhores negócios do que as outras partindo do estudo de informações que podem estar escondidas ali nos números da empresa, no futuro da empresa, coisa que as pessoas não estão enxergando, e através de uma análise fundamentalista é possível que você compre algo por menos do que aquilo vale. Ou seja, repare que eles fazem uma distinção entre preço e valor. E há uma frase muito famosa do Warren Buffett, um mega investidor que usa bastante a análise fundamentalista, que reflete isso. Ele diz que preço é o que você paga, valor é o que você leva. Então, comprando alguma coisa por menos do que aquilo vale, você está fazendo um bom investimento. E a tendência no longo prazo é que preço e valor venham a convergir de maneira que você possa realizar o seu desinvestimento, caso você queira vender aquela parte da empresa e colocar o dinheiro no bolso. E repare que eu utilizei a palavra longo prazo porque a análise fundamentalista tem uma ótica de longo prazo, o que não quer dizer que ela não possa te dar resultados interessantes no curto prazo. Mas vamos lembrar que pode demorar para que essa questão do futuro da empresa se materializar, ou essa diferença que existe hoje entre preço e valor sumir de maneira que você possa ganhar dinheiro. Já na análise técnica, nós temos análise de gráficos, volumes, padrões e tendências para identificar melhores pontos de entrada e de saída dos ativos. A análise técnica parte da premissa de que todas as informações estão incorporadas no preço. Ou seja, se alguma coisa nova aconteceu com a empresa, na hora, através das negociações no mercado, o preço irá refletir o impacto que aquilo teve na empresa. E ela deve ser usada com uma ótica de mais curto prazo. Até tem pessoas que gostam de usar com uma ótica de longo prazo, mas, via de regra, o pessoal usa mais para fazer operações curtas. Às vezes até operações feitas dentro do mesmo dia. Elas começam e se encerram no mesmo dia, o popular day trade.
E aí os observadores mais atentos já devem ter notado algo estranho, né? Como é que eu posso utilizar duas escolas que partem de premissas excludentes? Porque, repare, a análise fundamentalista fala que há assimetria de informações, ou seja, tem informação escondida em algum canto que eu tenho que procurar. Já a análise técnica fala que não, que toda a informação está incorporada no preço. Então, se está tudo no preço, como é que a informação escondida em algum lugar da empresa é o que tem que ser observado? Como é que eu conseguiria utilizar essas duas escolas se elas partem de premissas diferentes? Mas aí a gente tem que lembrar de o seguinte, que a análise fundamentalista tem uma ótica de longo prazo e a análise técnica tem uma ótica de mais curto prazo. Pelo menos é dessa maneira que eu enxergo os meus investimentos, a maneira que eu vou aplicar o meu dinheiro. Então, com isso, você consegue combinar as duas, de maneira a utilizar a análise fundamentalista para detectar bons negócios a bons preços e a análise técnica para te mostrar onde podem estar os melhores pontos de entrada para você comprar aquele tipo de ativo ou, numa hora em que você queira vender, para vender aquele tipo de ativo em melhores condições. E ao longo desse módulo nós veremos vários tipos de indicadores utilizados na análise fundamentalista e também como que você pode fazer para ler os gráficos na análise técnica de maneira a poder combinar essas duas escolas de análise diferentes na hora de realizar os seus investimentos em diferentes ativos.